Eu já contei a história da Araquarense, da São Paulo Minas e da Mogiana. E hoje é dia de contarmos a história da Estrada de Ferro Sorocabana. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Sorocaba, no interior de São Paulo, desde cedo demonstrou vocação para ser uma grande cidade, sendo entroncamento de vias, local atrativo para a instalação de Parque Fabril e um importante ponto de comércio desde a época dos bandeirantes. Na segunda metade do século XIX, a cidade já efervescia política e economicamente, sendo ponto de comércio de muares vindos do sul do Brasil e tendo na localidade vizinha de Ipanema uma indústria siderúrgica. E, ao contrário de outras regiões das províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, investindo na cultura algodoeira como produto da terra. Inclusive, diversas indústrias de tecelagem se instalaram na cidade naquela época, o que lhe valeu o apelido de Manchester Paulista, alusão à cidade inglesa de Manchester, que havia se desenvolvido no final do século anterior graças à indústria de tecelagem e de lã instalada no local. Em 1860, Roberto Dias Batista torna-se o maior produtor de algodão de São Paulo. E em 1866, o imigrante austro-húngaro e engenheiro Luiz Mateus Mailaski passa a trabalhar para ele, tornando-se posteriormente seu sócio. Imediatamente, Mailaski percebe que o principal problema que prejudica a rentabilidade da exportação de algodão é a dificuldade de transporte do mesmo para São Paulo e Santos. Por mais que Sorocaba tivesse se desenvolvido no transporte e comércio de muares. Entretanto, o uso de tropas de mulas para transportar o algodão era algo caro e se perdia muita carga pelo caminho, além de muito tempo. Em 1867, com a inauguração da São Paulo Railway, interligando Santos, São Paulo e Jundiaí, e no ano seguinte, com a fundação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a ideia de se interligar Sorocaba e São Paulo por trilhos começa a ganhar forma. Para obter apoio político, Mailaski une-se aos cafeicultores da região de Salto e Itu, que também tinham o mesmo desejo de constituir uma ferrovia para alcançar os trilhos da São Paulo Railway. Mas rapidamente divergências começaram a surgir entre sorocabanos e ituanos. Os cafeicultores de Itu queriam uma ferrovia que partisse de Jundiaí, passasse por Salto e chegassem a Itu, de onde, posteriormente, poderia ser estendida até Sorocaba. Já os algodoeiros de Sorocaba queriam uma linha que partisse direto de São Paulo até Sorocaba, com um ramal partindo de algum ponto do meio do caminho e alcançando Itu. Mailaski, inicialmente, apoiou a ideia dos ituanos, mas quando estes conseguiram a concessão da ferrovia e fundaram a Companhia Ituana de Estradas de Ferro em 1870, romperam com Mailaski por não desejarem estender seus trilhos até Sorocaba, com medo que os barões do algodão e da indústria daquela cidade os suplantassem politicamente. E eu já contei a história da Ituana em nosso Ferro História 52, que eu vou deixar aqui no card. Mailaski e Batista começam então a promover abertamente a ideia da construção de uma ferrovia ligando São Paulo a Sorocaba, ganhando o apoio de políticos, empresários e dos grandes agricultores locais. E para vender melhor a ideia ao governo provincial, Mailaski propôs que os trilhos avançassem até Ipanema,
onde havia a Real Fábrica de Ferro de São João do Ipanema, a primeira siderúrgica do Brasil. Obtida a concessão, foi fundada a Companhia Sorocabana de Estradas de Ferro de São Paulo a Ipanema, em 2 de fevereiro de 1870, apenas 13 dias depois que os ituanos haviam conseguido sua concessão para a Companhia Ituana. Com Mailasque na presidência, vou ter que ler isso daqui, CSEFYSP, ABCDEFG, iniciou as obras em 13 de junho de 1872, tomando um empréstimo com um banco alemão que posteriormente iria à falência. Uma greve dos trabalhadores na Europa responsáveis pela construção do material rodante e um surto de febre amarela na província de São Paulo prejudicam bastante as obras. Mas em 10 de julho de 1875 é inaugurado o primeiro trecho da linha tronco entre São Paulo e Sorocaba, em bitola métrica, sendo que no ano seguinte os trilhos alcançam Ipanema. Entretanto, justamente nesse momento, o ciclo do algodão entra em colapso na região de Sorocaba, principalmente porque os Estados Unidos haviam voltado ao mercado mundial de algodão após a Guerra de Secessão. Isso causou um racha entre os acionistas da Sorocabana, porque um pequeno grupo queria ou a venda da empresa para um consórcio estrangeiro ou sua encampação pelo governo imperial. Além disso, a empresa se envolveu numa disputa política com a Ituana, pois as duas empresas queriam expandir seus trilhos para além de Botucatu. Enquanto a CYEF tinha o apoio do presidente da província de São Paulo, Sebastião Pereira, Mailasque angariou o apoio do vice-presidente e acionista da Sorocabana, Joaquim de Andrade. Pereira, visando fortalecer os interesses da Ituana, chegou a aprovar uma lei passando o controle da Sorocabana para o governo imperial. Mas Mailasque conseguiu reverter a situação e continuou no comando da ferrovia, que posteriormente conseguiu as concessões para a construção das linhas além de Botucatu, após 1878, quando Pereira deixou o cargo e a Ituana se envolveu em disputas com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, também por questões de zonas de privilégio. A partir daquele momento, a Sorocabana passaria a crescer, enquanto que a Ituana lentamente entraria em declínio porque ficou encurralada entre a Sorocabana e a Paulista. Mas tal crescimento não seria isento de grandes turbulências, já que essas brigas políticas, as dívidas contraídas para a construção e o fim do ciclo algodoeiro fizeram com que a ferrovia fosse à falência em 1880. Luiz Mateus Mailasque foi destituído da presidência pelos demais acionistas, e embora tentasse reverter isso na justiça, não conseguiu tal intento. Assumiu a presidência o conselheiro Francisco de Paula Mairinque, que procurou expandir os trilhos da Sorocabana para a região oeste paulista, onde se havia iniciado um áureo ciclo do café. Em 1882 é inaugurado o ramal de Tietê, e em 1889 a linha tronco chega em Botucatu. Nesse mesmo ano é inaugurado o primeiro trecho do ramal Boituva-Tatuí. Mas mesmo com as novas estações, a situação financeira da Sorocabana continuava bastante delicada. E desde 1888, a empresa se viu novamente envolvida em disputas de zona de privilégio com a Ituana na região de Botucatu. Isso porque a CYEF havia inaugurado sua navegação fluvial entre João Alfredo, próximo de Piracicaba, até Porto Martins, próximo de Botucatu, pelos rios Tietê e Piracicaba, e construído um ramal entre Porto Martins e São Manuel, com autorização do governo provincial de São Paulo, mas dentro da zona de privilégio da Sorocabana. Era a intenção de Mairinque levar os trilhos da Sorocabana até a cidade de Bauru, que já dava sinais que seria um próspero local. Entretanto, a presença da Ituana atrapalhava tais planos. Mas a situação precária das finanças de ambas as empresas, tanto que, por pressão política, Mairinque é obrigado a adquirir a Ituana em 1892,
Caso contrário, a concessão da Sorocabana seria cassada. Então é formada a Companhia União Sorocabana Ituana, CUSI, cuja situação financeira fica ainda mais grave. No ano seguinte, Mairink deixa o cargo de presidente da empresa devido às pressões políticas, assumindo o Visconde de Socorro. Na gestão do Visconde, é inaugurada a linha entre Tatuí e Itapetininga em 1895, no mesmo ano em que uma nova gestão assume a empresa. O novo gestor era o jornalista João Leite, que tensionava fazer da CUSI a maior ferrovia da América Latina. Mas, comandando a empresa desde o Rio de Janeiro e sem condições de pagar as dívidas, sua gestão é verdadeiramente catastrófica. Ainda assim, a linha-tronco continuava sendo expandida, alcançando Cerqueira César em 1896. No ano seguinte, é concluída a troca da bitola da Ituana, de 96 centímetros para 1 metro, quando foram também inauguradas as ligações Botucatu-São Manuel e Itu-Mairink, local que recebeu esse nome em homenagem ao antigo presidente da empresa, e que permitiu finalmente a integração das malhas da Sorocabana e da antiga Ituana. Em 1898, o ramal de São Manuel alcançava Lençóis Paulistas, e, no ano seguinte, o local denominado Bom Jardim. João Leite acaba afastado do cargo em 1901 por intervenção do Tesouro Nacional, já que este era o principal credor da Sorocabana e não desejava a falência da empresa. Sendo que o comendador Francisco da Costa assume a presidência como interventor indicado pelo governo brasileiro. Costa descobriu diversas irregularidades no funcionamento da empresa e tentou evitar sua falência injetando capital próprio de suas outras empresas na Sorocabana. Mas em 1903, após sentença judicial favorável ao governo brasileiro, é decretada a falência da CUSI, com o comendador sendo afastado do cargo, sendo substituído por Alfredo Maia, que consegue sanear as contas da ferrovia e consegue retomar a expansão de suas linhas. Sob sua gestão, é concluído o ramal de Bauru em 1905, a linha-tronco alcança Manduri em 1906 e nesse mesmo ano é inaugurado o ramal de Piraju. Em janeiro de 1905, agora a Companhia Sorocabana é vendida para o governo do estado de São Paulo, que em 1907 a arrenda para a Brazil Railway Company, do empresário norte-americano Percival Farquhar, pelo período de 60 anos. Sendo agora denominada The Sorocabana Railway Company e tendo o norte-americano Frank Egan na diretoria, a empresa passa a ser peça-chave dos planos de Farquhar para constituir sua rede ferroviária na América do Sul. Locomotivas muito mais modernas e potentes, como as articuladas Mallets, chegam para reforçar a frota, que ainda era composta basicamente por locomotivas antigas do século anterior. E a malha passa por um grande crescimento, com a linha-tronco alcançando Ourinhos em 1908 e Salto Grande em 1909, com o ramal de Itapetininga alcançando Itapeva e Itararé naquele mesmo ano, onde se entroncou com a São Paulo-Rio Grande, outra das ferrovias de Farquhar, tendo também a construção e inauguração do ramal de Santa Cruz do Rio Pardo em 1908. Egan conseguiu sanar as questões financeiras da empresa e torná-la lucrativa, mas a partir de 1912 é substituído por H.M. Taylor e tem início diversas gestões caóticas na diretoria da Sorocabana. Isso porque, a partir de então, para obter lucro máximo, a diretoria deixa de fazer investimentos na manutenção da empresa. Funcionários não tinham seus salários reajustados, passageiros não conseguiam comprar passagens para viajar entre as cidades, clientes não tinham suas cargas despachadas, a linha férrea não recebia investimentos e cidades eram boicotadas pela Sorocabana.
Até mesmo o material rodante em melhores condições era desviado para São Paulo-Rio Grande, causando escassez de vagões de carga nas linhas da empresa paulista. A situação piorou ainda mais a partir de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, pois ela cortou os recursos financeiros vindos da Europa e que Facquard utilizava para manter a estrutura de sua Brazil Railway em pé. Em 1917, a Brazil Railway acaba tendo que entrar em concordata. E o então deputado paulista Júlio Prestes inicia a campanha pelo fim do contrato de arrendamento da Sorocabana junto àquele trust. Isso foi possível em 1919, quando então o presidente do estado, Altino Arantes, consegue chegar a bons termos com a Brazil Railways e realiza a estatização da Sorocabana. Mesmo com todos esses problemas, a linha tronco continuou sendo expandida e em 1914 atingiu Assis. Nesse mesmo ano, foram inaugurados o ramal de Itatinga e a linha entre Itaici e Campinas, interligando os trios da antiga Ituana com a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e criando um novo ponto de baldeação com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em 1917, foi inaugurado o ramal de Borebi, alcançando, nesse mesmo ano, a localidade de Coronel Leite, enquanto a linha tronco alcançava Presidente Prudente em 1919. Mas nesse ponto, a agora estatizada Estrada de Ferro Sorocabana, sob gestão do engenheiro Calixto de Paula Souza, era uma ferrovia em frangalhos, sendo necessária uma reconstrução total de sua malha e uma modernização completa de seu material rodante. Isso só foi possível porque o GESP concedeu 30 contos de réis, junto ao orçamento do Estado, para permitir esses investimentos. E porque o governo antevia na EFS uma real possibilidade de quebrar o monopólio inglês da SPR no Porto de Santos. Em 1920 é construído o ramal ligando Boituva a Porto Feliz. E em 1921, a empresa assume as operações da Estrada de Ferro Funilense, empresa que partia de Campinas, passava por Paulínia, Arthur Nogueira e chegava até Conchal. A linha tronco alcançou sua extensão máxima em 1922, ao alcançar Presidente Epitácio, às margens do rio Paraná. Embora houvessem planos para que ela atravessasse o rio, adentrando no então estado de Mato Grosso e alcançasse Coimbra, localidade próxima à fronteira do Paraguai, o que nunca aconteceu. A incorporação da Funilense, tornando a linha Mairink-Conchal um único ramal, motivou que a Sorocabana construísse sua própria estação em Campinas, no bairro Bonfim, visto que até então ela se utilizava das instalações da Mogiana na estação Guanabara. Em 1927, ela assume as operações da Southern São Paulo Railway, ferrovia que ligava Santos até Juquiá, no litoral de São Paulo. Com isso, estava aberto o caminho para a construção de sua linha mais importante, a linha Mairink-Santos, atravessando a Serra do Mar e alcançando o Porto de Santos, quebrando o monopólio da São Paulo Railway, exercido naquela cidade. Em 1928, o trecho inicial do ramal de Itararé é alterado, passando a partir de Iperó até Tatuí, enquanto que o trecho original, que partia de Boituva até Tatuí, foi abandonado. Também nesse ano, é inaugurado o serviço de trens de subúrbio entre São Paulo e Mairink, pela linha tronco, que teve diversos trechos retificados e duplicados, com a inauguração de diversas novas paradas e da duplicação total entre 1925 e 1928, chegando até Iperó. Em 1929 são iniciadas as obras da Mairink Santos, cujos trechos vão sendo entregues aos poucos, ficando a ligação concluída com Santos em 1938, permitindo que a Sorocabana alcançasse o porto sem se utilizar das estruturas da São Paulo Railway.
Naquele mesmo ano, é inaugurada a Estação Júlio Prestes, em São Paulo, novo ponto de partida e sede da Estrada de Ferro Sorocabana. Ainda em 1938, o ramal de Borebi alcança o local denominado Santa Flora e tem obras realizadas até a cidade de Paulistânia, no interior de São Paulo, visando alcançar Quatá, na linha tronco, já bem na região do oeste. Entretanto, esse projeto acaba sendo abandonado em favor da construção de novas variantes na própria linha tronco, tornando seu perfil melhor e muito menos acidentado, especialmente porque já se previa a sua eletrificação. Diversos projetos nesse sentido já vinham sendo elaborados desde 1924, mas apenas em 1940 foi feita a licitação internacional para a eletrificação da linha tronco da Estrada de Ferro Sorocabana, entre São Paulo e Sorocaba. Embora naquele momento a Segunda Guerra Mundial já tivesse começado, a EFS foi incluída numa lista do governo brasileiro ao governo americano de empresas com obras prioritárias para receber material daquele governo sem que precisasse passar por toda a burocracia de guerra. Assim, o primeiro trecho eletrificado é inaugurado em 1944, ligando São Paulo a Iperó, utilizando-se das locomotivas elétricas 1C mais C1 fabricadas pela GE e pela Westinghouse, e que seriam conhecidas pelo apelido de Lobas, cuja história eu já contei em nosso Ferro História 41, que eu vou deixar aqui no card. Também nessa época ela recebe seus TUIs ACF, apelidados de Carmen Miranda, que vinham substituir as locomotivas a vapor no serviço de subúrbios da Estrada de Ferro Sorocabana, em São Paulo. A eletrificação das linhas da EFS prosseguiria nos anos seguintes, alcançando Assis em 1969 e Itapetininga, no ramal de Itararé, em 1960. Em 1941, ela assume as operações da Estrada de Ferro Cantareira, ferrovia suburbana da cidade de São Paulo, mas que nunca se encontraria com a Sorocabana. Elas nunca teriam uma ligação física entre si. Em 1952, a Sorocabana também assume as operações do ramal férreo Campineiro, uma linha de bondes interurbano na região de Campinas. Além de inaugurar diversas variantes que suprimem o ramal de Itatinga, que passa a fazer parte da linha tronco, e transformam o trecho Porto Martins-Botucatu da linha tronco original em um pequeno ramal. Nesse mesmo ano, ela inicia a construção da chamada Linha Sul em São Paulo, que visava a ligação direta da capital com Santos. Essa linha, já construída e eletrificada, mas de caráter meio provisório, entronca com a Marinque Santos, na localidade de Evangelista de Souza, em 1957, o que permite levar a eletrificação até Samaritá, na Baixada Santista, em 1967. A abertura da linha Sul obriga a empresa a adquirir, em 1958, os famosos TUIs japoneses Kawasaki Toshiba. E, com 722 de seus 2.100 quilômetros eletrificados, a Sorocabana se tornou a ferrovia brasileira com maior percentual de sua malha eletrificada, 1/3. No caso aqui, falando de grandes ferrovias. Sendo que, se não fosse a chegada das locomotivas a diesel a partir da segunda metade dos anos 40 e a falta crônica de recursos, a eletrificação deveria ter chegado em Presidente Epitácio e Itararé. De fato, a Sorocabana também teve uma grande frota com diversos tipos de locomotivas a diesel, desde as Whitecomb, Cooper-Bessemer, Krupp, Bowden AS616E, entre outras. A Sorocabana também construiu diversos carros de passageiros em aço carbono em suas oficinas de Sorocaba, que eram as mais modernas da empresa, e que competiam de igual para igual com as oficinas de Rio Claro da Companhia Paulista e com as oficinas da Estrada de Ferro Vitória Minas, em Minas Gerais, que agora eu não lembro onde ficavam localizadas. Além de ter sido a única empresa
de bitola métrica no mundo a adquirir novos de fábrica carros construídos em aço inoxidável, os Bud 500 e os Mafers 800, sendo que a história dos Bud 500 eu contei em nosso Ferro História 14, que eu vou deixar aqui no card. Além disso, entre as décadas de 1940 e 1970, a Sorocabana torna-se a ferrovia paulista com maior quantidade de cargas transportadas por quilômetro, superando até mesmo a poderosa Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em 1958, é inaugurado o primeiro trecho do ramal de Dourados, ligando Presidente Prudente a Engenheiro Murgel. Essa linha, que deveria alcançar Dourados no então estado de Mato Grosso e dali seguir para Ponta Porã, teve seu último trecho, alcançando Euclides da Cunha, inaugurado em 1965. Embora o leito já estivesse aberto até a cidade de Rosana, onde uma estação chegou a ser construída, mas nunca foi utilizada. Essa foi a extensão máxima da EFS. Entretanto, mesmo antes de 1965, vários trechos já haviam sido suprimidos. Em 1954, são desativados os ramais de Araquá e de Porto Martins a Botucatu, restos da antiga linha-tronco anterior à sua retificação e eletrificação de 1952. Já o trecho da antiga Funilense, entre Campinas e Conchal, se estendendo até a pequena estação de Pádua Sales, é desativado em 1960. Assim como os trilhos do antigo ramal férreo campineiro. O ramal de Borebi é desativado em 1961, junto com o ramal de Artemis, antiga João Alfredo. A navegação fluvial herdada da antiga Ituana é desativada no ano seguinte. Nesse mesmo ano, o ramal de Porto Feliz também é erradicado. Entre 1964 e 1965, toda a extensão da velha Cantareira também é erradicada. Já os ramais de Piraju e Santa Cruz do Rio Pardo, bem como o trecho Piracicaba-São Pedro da antiga Ituana, se vão em 1966. O último trecho ferroviário desativado pela Estrada de Ferro Sorocabana é parte da antiga linha-tronco da Ituana, ligando Jundiaí a Itaici, em 1970. Em 1968, a ferrovia recebe suas últimas locomotivas novas, as elétricas GE Mini Saia e as diesel Liv DE2S. E em novembro de 1971, junto com Paulista, Araraquara, Mogiana e São Paulo Minas, passa a integrar a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Não é a minha intenção neste vídeo contar o que aconteceu com as linhas da Sorocabana após 1971. Basta dizer que, em setembro de 2025, quando estou gravando este vídeo, a maior parte da malha remanescente da EFS se encontra abandonada, com algumas exceções, como a MyLink Santos e como as linhas suburbanas de São Paulo e o VLT de Santos. E embora existam diversos projetos para reativar as linhas abandonadas, apenas o futuro poderá nos dizer o que será da malha da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!